Olá, eu converso hoje com Bruno Bittencourt, investidor individual que está se tornando conhecido no Twitter por compartilhar suas posições. A gente vai entender um pouquinho mais do racional dele por trás de alguns investimentos, vamos falar sobre a situação macroeconômica do país e também sobre alguns IPOs que vem aí pela frente. Fica com a gente! Bruno, obrigada pela tua presença aqui. Queria que você contasse a tua história, resumidamente, de onde tu é, ou como se tornou investidor, profissionalmente investidor aí, pessoal. Na verdade, eu fiz um caminho um pouco diferente da maioria dos gestores, né? Comecei trabalhando em empresa, no mundo corporativo, e me formei em administração, tenho pós-graduação em controladoria e finanças, foi o caminho que eu segui. E com 24 anos eu saí do Brasil, fui trabalhar fora, eu trabalhei em Angola, morei na África do Sul, trabalhei em Angola, Gana e Peru. E depois a gente fez uma parada na vida, eu e minha esposa, e tiramos um sabático na Austrália, e agora voltamos para cá, para o Brasil. E nesse retorno para o Brasil, a decisão foi ela seguir a carreira dela, que ela já tem há um bom tempo, e eu passar a administrar nossos recursos e trilhar outros caminhos que não mais aqueles de mundo corporativo. Maravilha. Você passou por grandes empresas aí, né? CIA, Oi, Odebrecht, bastante tempo, né? Como que foi esse caminho seu para se tornar exclusivamente investidor? Como que você construiu isso para chegar a esse ponto? Tá, desde cedo, eu tinha na cabeça que em algum momento eu tinha que construir minha independência financeira. Né? E isso para mim passava por eu trabalhar, ganhar recurso, guardar parte do recurso e investir esse recurso. Então, à medida que eu ia trabalhando no mundo corporativo, eu também ia estudando, porque tinha paralelo com o que eu fazia, empresas, investimento no mercado de ações, e ia construindo esse outro caminho paralelo para que em algum momento eu pudesse falar, não, agora eu quero fazer isso e não mais aquilo que eu fazia antes. E assim foi feito, né? Depois de 15 anos trabalhando no mundo corporativo, chega um momento em que já deu e agora vamos embora construir outro caminho. E como que foi esse planejamento seu? A intenção aqui é para as pessoas entenderem um pouquinho de educação financeira mesmo. Tá. Como que você se planejou para isso financeiramente? Tá. Eu tinha uma meta de guardar 70% do que eu ganhava sempre. E eu fiz isso durante 11 anos que eu trabalhei na Odebrecht. É muita coisa, 70%. É muita coisa. Quando você é expatriado, a situação é um pouco diferente, porque a empresa lhe dá acomodação, alimentação, então é mais fácil você guardar recursos, né? E assim eu fiz. E a minha conta era que se em 10 anos eu fizesse isso, crescendo na empresa, com meus 34, 35 anos eu teria minha independência financeira, e foi exatamente o que aconteceu. Né? Nesse meio tempo eu conheci minha esposa, que é funcionária pública, então ela tinha uma percepção um pouco diferente da minha, e a gente decidiu em dado momento alinhar, né? E aí os dois seguiram exatamente o mesmo caminho, de criar uma reserva do casal, e essa reserva do casal é o que eu administro hoje. Como que é a composição dos seus investimentos, da sua carteira especificamente hoje? Tá. Nossa carteira, que na verdade ela é uma parte que eu construí, outra parte que minha esposa construiu, que eu junto administro as duas, ela é basicamente 90% ações, né? E 10% em alguns outros tipos de investimento. E em ações, ela é hoje 50% está em JSL, Movida, Via Varejo, Copel e Springs. São as posições maiores que nós temos hoje na carteira. Como que é o seu processo de estudar uma companhia, de entrar numa posição, e como que o teu passado trabalhando no mundo corporativo te ajuda nisso ou eventualmente atrapalha? Essa é uma história interessante, Larissa. O caso de Movida é um caso clássico de como a experiência acabou me ajudando, né? Movida passou por um IPO em 2007, e quando ela fez o IPO, que ela queria captar mais recursos para aumentar a operação, porque o negócio dela, que é a locação de veículos, é escala, né? Precisa ter escala para poder ser competitiva no mercado. Então, naquele momento, ela captou o recurso, fez o IPO e aí começou a ter problemas com a operação. Mas ela dobrou a operação dela. E é difícil você sair de 30, 40 mil carros para 80 mil carros assim, né? A operação ela se perde. E eu passei por uma situação semelhante na minha vida profissional em 2008, na Odebrecht, quando eu fui para Angola. E de uma hora para outra a gente precisou mobilizar muita gente no projeto e chegou muita gente. A gente percebia que a operação não estava rodando bem, mas a gente sabia que em um dado momento a coisa ia engrenar, e engrenou. E quando eu olhei para a Movida, que eu via as pessoas comentando que não vai dar certo, que a coisa não vai andar, e que você ia para o discurso do diretor da empresa,
você via que estava alinhado o discurso, que a coisa ia caminhar, mas era questão de tempo, e as pessoas precisam ter paciência com isso. E você via que a coisa ia caminhando. Então, quando eu percebi que foram dando os primeiros passos, né, ela ajustava o sinistro que estava tendo, aí eu percebi que ali era a hora de entrar. Então, o IPO foi a 7,50, ele foi acho que aos R$9 a ação, R$10. Eu não entrei, eu esperei ele voltar para 7, do 7 para baixo eu fui construindo toda a nossa carteira lá e virou nossa maior posição com um preço médio de uns R$6. Né? E daí a empresa foi melhorando gradativamente. E a última ponta que fechou dela foi agora, que foi a questão dos seminovos, que as pessoas falavam que ela não ia entregar. E nesse trimestre agora ela vendeu 16 mil carros. Né? Para ela é um número considerável. Quais que são as maiores posições, vamos lá, as 3 maiores posições que tu tens hoje e o racional de cada uma delas? Hein? Tá, a maior posição que eu tenho hoje, ela é Movida, né, que é 20% do PL, depois JSL, que é a controladora da Movida, mas aí foi um caso atípico, porque a JSL, quando eu entrei, ela não tinha liquidez nenhuma. A ação estava R$4, e eu percebi que tinha um fundo vendendo participação no mercado, porque ele estava tendo resgate, né? E aí deu liquidez para que a gente pudesse entrar, e aí acabei entrando a R$4 na ação, que está hoje a R$18, né? E aí entrei, depois foi aumentando a posição, a empresa foi entregando, e aí depois eu acabei optando por nem vender JSL e nem vender Movida, e continuei com as 2 posições, né? Movida eu ganho, Movida eu gosto muito do case porque ele está pegando uma mudança de comportamento na sociedade, né? A sociedade passa por uma mudança de comportamento que é de migração da propriedade para a posse. Então as pessoas hoje já não querem mais ter o bem, elas querem apenas possuir o bem para aquele momento que ela quiser utilizar, e isso pega as locadoras em cheio. Então você vê hoje famílias que já não tem mais carro, que utiliza Uber, e que nos finais de semana aluga carro para viajar. É uma mudança de comportamento na sociedade que acabou ajudando muito as locadoras de veículo, e isso foi uma avenida de crescimento para elas. E aí as JSL e Movida se aproveitaram disso. A terceira maior operação que eu tenho, a posição que eu tenho é na Via Varejo. A Via Varejo é uma situação que não é uma empresa que está entregando ainda, mas que ela está passando por um processo de mudança. Mudou agora todo o management da empresa, o discurso agora começou a estar alinhado, a empresa antes não tinha dono, né? Então o dono não estava praticamente nem aí para a empresa e não entregava resultado. Então agora está passando por um processo de mudança e depende apenas dela, né? Então a parte econômica está ajudando, e agora ela tem que reconstruir a estrutura interna para que ela possa entregar o resultado. Tem muita gente na comunidade do TC que tem Via Varejo. Queria saber quando você acha que ela vai começar a dar sinais aí de que tá fazendo efeito essas mudanças todas. Olha, eu gostaria de ver alguma mudança já no primeiro trimestre de 2020. Né? Não é uma mudança significativa, mas são mudanças pontuais que a gente, inclusive, está vendo agora. Então, você vê uma presença na mídia mais marcante, né? Você vê o discurso do manager completamente diferente do que era o anterior. Então, você está vendo que o caminho está sendo construído. Acredito eu que a partir do primeiro trimestre de 2020 já começa a ter alguns sinais de melhora, se tiver que acontecer. É um processo de mudança estrutural que ele também pode dar errado. E as pessoas têm que estar preparadas para isso. Correto. Você tem alguma posição que é considerada contrarian? Não, Larissa, contrarian não. Eu acho que tem posições que as pessoas às vezes criticam muito, que faz parte do processo, mas que tem que se olhar com um pouco de atenção, né? E aí você entender um pouco da história da empresa e não olhar só a foto da empresa. Que uma delas é a Springs, né, que é uma empresa que tem um histórico de pouca entrega. Que empresa é essa? Springs Global, que é dona da M. Martin, Artex. Okay. Então o histórico dela é de entregas ruins, mas que está passando por um processo de mudança considerável. Ela vendeu parte da operação que ela tinha lá nos Estados Unidos. Ela está fazendo uma mudança na fábrica agora que vai gerar uma economia de 70 milhões, que para ela é muito relevante. O produto que ela tem é um produto que, quando a economia vai mal, ele vai muito mal, mas quando a economia melhora, ele também melhora consideravelmente. Então a gente precisa ver isso na sociedade, o aumento da renda das pessoas, para que ela possa ter capacidade de comprar. E é o tipo de empresa que ela é alavancada, mas que qualquer melhora pode fazer uma diferença muito grande no bottom line. Você se desfez recentemente da sua posição em Petrobras. Queria entender quais foram as razões para isso. Estatal, a gente tem que saber que a gente é sócio do governo, né? E aí o governo ele tem interferências que nós que somos sócios não concordamos muito.
Então, a R$ 24, nas contas que eu faço, a Petrobras valia muito a pena, a 28 não. Então, quando eu percebi que a gente teve uma mudança abrupta no preço do petróleo e que a empresa ela não conseguiria repassar isso, porque isso tem uma questão social por trás que seria difícil repassar, eu aproveitei aquela euforia momentânea e desfiz uma parcela que eu tinha naquele momento e aí aumentei a posição em Via Varejo, que estava num ponto interessante para aumentar a posição. Você chegou a zerar a Petrobras? Zerei, não tem mais. Você zerou. É. Tá. Esse ano a gente tem aí uma safra de IPOs, né? A gente tem B2S, CIA, Banco de Brasília, Votorantim. Entre 2006 e 2007 a gente teve um boom de IPOs, cerca de 140, e dessas ficou só metade dessas companhias, né? Que sobreviveram. Também teve fusão e tal. Como tu vê a atual safra de IPOs? É uma safra de qualidade? O que tem de consistente dentro do que está vindo por aí? Assim, você tem que filtrar muito, né? Porque se você for olhar... Tu gosta de entrar em IPO? Não é normal. Assim, eu sempre olho alguma coisa, mas eu não sou tão fã de entrar em IPO, não. Porque eu preciso ver a consistência de entrega do resultado, a empresa sendo monitorada pelo mercado e compartilhando esses dados com o mercado para depois você avaliar. Mas você tem IPOs que são interessantes, por exemplo, a IRB que eu entrei, tem uma valorização expressiva, a da Neoenergia eu entrei, a da Nubank eu entrei, mas vendi no mesmo dia porque puxaram muito o preço e eu achava que não valia a pena, enfim. Caso a caso, são bem pontuais. Quais são as suas condições para entrar no IPO? Eu gosto principalmente do histórico de entrega, né? Quem são os controladores, quem é o manager que está entregando, não está. O setor é um setor que promete ou não. Então, por exemplo, o Nubank, para mim, é um setor que iria fazer uma mudança radical na economia, nesses bancos digitais. Eu só acreditei pouco, né? Eu poderia ter acreditado um pouco mais e ter continuado com a posição que eu comprei no IPO e não vendido no primeiro dia. Acabei perdendo uma boa pernada aí de alta. Desses que estão para acontecer agora, tem algum que tu acha interessante? Não. Não? Nenhum. Por enquanto não. E já que tu falou de banco, eu queria saber o que tu acha dos bancos digitais. Tem uma situação interessante, eu gosto muito de conversar com as pessoas quando eu saio, né? Quando eu viajo ou quando eu saio. E não tem muito tempo que eu fui com meu tio para uma cachoeira lá em Brasília. E a gente conheceu uma família, que eram 3, 4 filhos, mais um senhor, a família da roça, da fazenda mesmo, em um lugar que a gente estava. E na hora de pagar a conta, para minha surpresa, eles tiraram todos eles o cartão Nubank do bolso, né? Isso era impensável para a gente lá atrás. São pessoas que não têm tanto acesso à informação como a gente tem. E aí quando você vai olhar para o discurso do mercado, o mercado ele fala que não, que esses bancos não conseguem atingir essas pessoas. E você percebe que a prática não está acontecendo isso. Então eu acho que esses bancos grandes, eles vão passar por um processo bem complicado, né? A parcela de receita com serviço, ela vai cair fortemente. Eu, por exemplo, que tinha conta no Santander desde os 18 anos, eu peguei minha conta no Santander, praticamente fechei ela, né? Já é aquela que você não tem mais custo nenhum, e migrei tudo que eu tinha para o Nubank. E o serviço é milhões de vezes melhor. Né? Então eu acho que os grandes bancos vão passar por um processo de teste aí difícil. E quando você faz a mudança no ROI do banco e traz ele de não mais 20, 21 para 17, 16, a mudança no valuation ela é significativa. Né? Então, eu espero uma mudança bem interessante no setor. Esses bancos, de toda forma, os bancos grandes, eles estão fazendo movimentações para tentar se adaptar, né? Mas tu acha que mesmo assim eles vão sofrer? Tem uma diferença, Larissa, que é o seguinte. Uma coisa é quando você nasce um banco digital. Outra coisa é quando você quer se tornar um banco digital com a estrutura de um bancão. É bem mais difícil, né? Então, o Nubank é um banco, por exemplo, preparado para esse mundo digital. O Bradesco, o Santander, os outros bancos não são. Né? E eles também não vão querer abrir mão de margem para isso. E o Nubank e esses bancos digitais, eles abrem mão de margem no presente para angariar alguma coisa no futuro. Outra coisa que é interessante que as pessoas falam, que eu não concordo, é que as pessoas que estão indo para esses bancos digitais são pessoas que não têm uma receita considerável, não tem um patrimônio considerável. A gente tem que lembrar que na época do Banco Real, o Banco Real lançou um produto chamado Banco Real Universitário, alguma coisa assim, conta universitária do Banco Real, 10 dias sem juros. Foi até quando eu entrei no Banco Real. E lá atrás as pessoas faziam chacota com isso, né? E na época o CEO da empresa falou, vocês vão perceber
que daqui a 10 anos, esse universitário de hoje é o CEO das grandes empresas. E essas pessoas já vão estar acostumadas e o custo de tirar as pessoas daqui de dentro vai ser muito alto e vocês não vão conseguir. Pois bem, hoje, 10 anos, 15 anos depois, você percebe que foi exatamente isso que aconteceu. Então, o que esses bancos estão fazendo é trazendo o cliente para dentro da base e depois tirar esse cliente da base vai ser bem difícil. Como é que tu vê o Banco Inter especificamente? Acho Tem gente que acha que tá muito caro, que ele não vale aquilo que se coloca. Qual é a tua avaliação? Assim, eu acho que está muito caro, mas você vê o SoftBank vindo e comprando pedaços cada vez maiores, participações cada vez maiores do banco. Tem um porquê aí. Eu não compro no preço atual. Eu não gosto muito de pagar muito à frente alguma coisa que você não sabe se vai se realizar. Né? Então, você vai pagar um custo alto para uma coisa que você não sabe se vai acontecer, não sei se é legal isso. Mas olhando para a companhia em si, eu acho excelente a companhia. Uma companhia que funciona bem. Muito bem, controladores muito bons. Legal. Voltando um pouquinho para os IPOs, a gente tem aí o IPO da CIA para sair. Como tu trabalhou lá, queria saber a tua visão sobre a empresa. Deve ser uma empresa diferente da que tu trabalhou, né? Não sei há quanto tempo tu passou por ela. Faz tempo, né? Faz tempo. Eu tinha 20 anos. Então, 14 anos atrás, 15 anos atrás. Como que tu vê esse IPO deles e por que eles têm interesse em se manter no Brasil? A história da CIA, eu nem sabia que ele ia... Nossa, eu até não acreditava que ia sair o IPO da CIA, porque a história da família é uma família muito tradicional, muito fechada, holandesa. Então, quando me falaram que vai sair, eu achei estranho isso, né? E eu falei, eu preciso ver os números, porque na época eu trabalhei na CIA, eu fui estagiário da CIA lá atrás, os números eram muito bons, a empresa crescia, mas a família era muito conservadora, então ela tinha dificuldade em fazer investimento para reposição de ativo, por exemplo, né? Então, de gôndolas, espaços, reinvenção da marca, e naquela época a Riachuelo e a Renner já vinham tomando espaço no mercado. Né? E agora eu conversando com amigos, eu não vi o prospecto ainda, me falaram da margem da empresa hoje, eu achei muito baixa. E aí tem que sentar e estudar para ver por quê, né? Ou seja, uma empresa que é tradicionalmente conservadora, que não tinha nenhuma característica de abrir capital, de repente quer abrir capital. Por que isso, né? Não sei. Tem que estudar. E por que você acha que a empresa se mantém no mercado brasileiro, apesar de todas as dificuldades inerentes de se manter no mercado brasileiro? Olha, a operação da CIA, estou falando de 15 anos atrás, era uma operação que rodava muito bem. Muito bem. Uma logística fenomenal, a coisa funcionava. Eles aprenderam, né, a lidar aqui. É algo raro. Você vê empresas estrangeiras vindo para cá, principalmente no varejo, elas não conseguem permanecer, porque a logística no Brasil é um muitas vão embora. Bem difícil, né? Mas a CIA conseguiu fazer isso e tinha uma equipe de primeira linha. Mas hoje em dia eu não sei como é que está a operação, não acompanho mais a empresa. Tá certo. Bruno, você fala bastante de política no seu Twitter. Eu quero saber até porque você decidiu, faz tempo que você tem a sua conta no Twitter? 2 anos. Falando de finanças, você fala bastante de finanças, tem bastante seguidores, né? Por que você decidiu ir falar de finanças no Twitter? Na verdade, em 2017, quando eu saí da empresa, que eu estava trabalhando no Peru, eu comecei a ter mais tempo para interagir com pessoas. Eu queria aprender mais com as pessoas, né? E ver como é que era esse mundo, que era um mundo diferente do que eu vivia. Eu fazia investimentos, mas não tinha contato com ninguém praticamente desse outro mundo paralelo ao que eu vivia. E aí eu decidi abrir a conta no Twitter, porque eu acho que eu li alguma coisa, que tinha uma comunidade lá, que as pessoas eram atuantes, e fui aos poucos, né? Colocando o que é que eu pensava, o que é que eu achava. E aí a coisa foi acontecendo, e aí as pessoas foram seguindo, eu fui seguindo algumas pessoas, outras pessoas indicaram, e aí a coisa acabou chegando no ponto atual. Legal, e você fala bastante de política lá, então queria saber a sua avaliação sobre a agenda econômica do governo até agora e também sobre o próprio poder executivo como um todo. Olha, a gente tem que dividir o governo em alguns quadrantes, né, para a gente poder avaliar. Porque é difícil você falar o governo é bom ou ruim, porque você tem coisas muito positivas e você tem setores do governo que precisam melhorar consideravelmente, né? Uma coisa que me preocupa muito, Larissa, eu falo para as pessoas, é que, na minha percepção, a régua do brasileiro, nossa, de maneira geral, é muito baixa. As pessoas exigem muito pouco dos governantes. E talvez esse tenha sido o principal motivo que nos levou até o ponto que nós estamos hoje. Então, quando você olha para o governo atual, eu acho que ele está fazendo um papel muito relevante na economia, né? O Brasil é um país Estado dependente. As pessoas acham que o Estado tem que prover tudo, quando, na verdade, é um Estado quebrado.
E essa mudança de comportamento ela está sendo muito benéfica para a sociedade e vai ser mais benéfica no futuro. E isso é mérito do governo, né? O Paulo Guedes, com toda a equipe econômica, e o próprio discurso do Bolsonaro também, que mudou radicalmente desde a época que ele era deputado. Então esse é um ponto positivo. Você vê um Tarcísio fazendo um trabalho fantástico. Para mim ele é um cara que é a grande revelação. Discretamente, não se envolve em brigas, em confusões e toca o trabalho dele numa agenda que é difícil, que precisa de capital. Você não vê ele reclamar que não tem recurso. A Tereza Cristina, esperava um pouco mais do Moro, eu acho que precisava ter um pouco mais de apoio do presidente. Mas o que mais me preocupa atualmente é a educação. Eu acho que é o futuro do nosso país, né? Nossa educação sempre esteve ruim e parece que não vai ser dessa vez que ela vai melhorar. E por isso que eu sou tão chato e sempre falo, porque eu acho que nós, como eleitores e cidadãos, nós temos que exigir isso do governo. Porque se não nós, quem, né? Se a gente acreditou que as redes sociais poderia eleger um presidente da República no país como o Brasil, que era algo impensável há pouco tempo atrás, por que não fazê-lo olhar para esse lado também? É nosso papel. Vamos agora para as perguntas aqui do Twitter. Selecionamos algumas. Quais os seus critérios de entrada e saída de um ativo, fundamentalista e técnico? Basicamente fundamentalista, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de olhar fundamento. Eu adoro olhar balanço de empresa, o ITR, analisar a empresa, verificar qual a situação dela, como está o mercado para ela. Isso é o meu background, é o que eu consigo fazer. A questão técnica, e eu passei a usar isso recentemente e tem me ajudado bastante, é mais para entender o timing para entrada no ativo ou para aumentar a posição no ativo. Porque no fundo gráfico, o que é que ele mostra para você? É a média do que todos os investidores que estão investindo dinheiro naquele momento pensam. Né? Então você pode utilizar isso como um meio para entender se aquele momento você aumentar a posição, que às vezes você pegar um ativo, comprar ele e ficar parado durante muito tempo, ele acaba atrapalhando a performance da sua carteira, pelo menos da forma como eu avalio. Então, eu tento convergir fundamento com gráfico, mas sempre olhando o fundamento. Dentro dos fundamentos, tem alguma coisa que você olhe mais? Tem algum múltiplo que você prefira olhar? É difícil, porque, na verdade, você tem que olhar para cada setor de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, você vai olhar para a Movida, se você for olhar a geração de caixa da Movida, não vai fazer efeito, porque, na verdade, ela está em crescimento forte. Então, ela tem que gerar o caixa que ela gera, eventualmente, ela tem que reinvestir no ativo para crescer. Né? Mas se você for olhar uma empresa como Klabin, por exemplo, aí você pode olhar o EV/EBITDA dela, como é que está a projeção dela, como é que está o CAPEX dela de investimento, o que é que vai ser a empresa daqui a 3 anos depois do projeto 2 que estão lançando, lança Puma 2. Então, assim, cada empresa você tem que olhar de uma forma diferente e tem uma história diferente a empresa. Então é difícil marcar, é assim que eu olho, porque não tem uma regra, né? Tem empresas que eu analiso para o DCF, né? Que é o desconto de fluxo de caixa, trago ele a valor presente em vez de valor do ativo. São empresas que têm um histórico já mais consistente, tipo uma Klabin, por exemplo, que é mais fácil fazer. E tem empresas que eu vou olhar por múltiplos, para comparar com pares do mercado. Né? Então, por exemplo, você vai olhar hoje a Movida, você vai olhar o preço-lucro da Movida, um exemplo, ela está 40% abaixo do que é a Localiza. Aí você tem um ROIC diferente de uma para outra. O ROIC da Localiza é melhor do que da Movida, porque tem escala maior, tem entrega melhor. Mas quando você vai olhar a curva, você percebe que a curva ela tende no longo prazo se encontrar. Então você percebe que a Movida pode chegar muito próximo do que é o ROIC da Localiza e esse desconto ele vai virar agora um upside para o ativo. Você é um cara que gosta de... Tem investidor que faz isso. Eu vou investir nessa empresa, mas antes eu vou lá, vou alugar um carro para ver como é que eles fazem, como é que é o serviço. Você faz esse tipo de coisa ou não? Eu deveria fazer mais, mas eu faço, né? Por exemplo, Movida, eu fui visitar 2 lojas deles de seminovos para ver como é que estava a operação. Eu achei que a operação melhorou muito, eles mudaram bastante o layout, mas que ainda tem falhas que precisam ser corrigidas, né? Passei um e-mail e fiz algumas sugestões assim, básicas para ter uma atenção, né? E sou uma pessoa muito chata. Na época da Unipar, por exemplo, quando eu morava na Austrália, e que para mim o fuso atrapalhava bastante, teve uma semana que eu liguei para a empresa umas 4 vezes, né? Porque tinha uma questão do estatuto social da empresa que eu não concordava, tinha mandado vários e-mails para a empresa, eu falava para a empresa que eu ia fazer uma queixa na CVM, uma denúncia na CVM, porque não estava de acordo, e a empresa acabou posteriormente ajustando, não tudo que deveria, mas ajustou. Né? Você é quase um conselheiro das empresas. Não, eu sou chato mesmo. Outra pergunta, fazer caixa para comprar na baixa ou aportar todo mês, independentemente do preço? Veja, eu sou assim,
a minha estratégia, como o recurso que eu tenho com a minha esposa, o nosso PL é para 20 anos, ou seja, é um recurso que a gente não vai utilizar nos próximos 20 anos. Eu sempre caminho no ciclo 100% alocado. Então, em 2016, quando eu percebi que o ciclo tinha mudado, quando o Ibovespa estava uns 49, 50 mil pontos, por aí, eu aí entrei com 100% do PL, e aí eu caminhei até hoje com 100% do PL. O que eu faço é girar entre os ativos, né? Às vezes eu entendo que um ativo já subiu muito, que já ficou caro, já chegou no preço, e compro um outro que ficou para trás. Mas para as pessoas, o que eu recomendo eu olho para o mercado, você está com recurso, tá? Não olhe para o mercado e veja se tem empresas que são baratas. Preço importa, né? Isso é importante. A pessoa não pode pagar qualquer coisa, não. Procure o que naquele momento tem um preço relativamente barato. O que você acha da fala do presidente da B3, que avalia a possibilidade de negociar novos ETFs, listar na bolsa cotas de fundos ativos FIM e FIA, além de liberar BDRs para investidor não qualificado? Eu não vi essa fala dele, né? Mas pegando um ponto específico aqui sobre ETFs, eu acho que é importante. A alocação em ETFs no mundo já está bem relevante, no Brasil ainda é pequena essa alocação, e ela tende a crescer. Isso também vai fazer com que os gestores de fundos no Brasil repensem, né, a política de cobrança de taxa de administração de 2% e performance de 20%, e usar como benchmark CDI. Então, eu acho que a gente vai ter uma mudança importante nesse setor no prazo não tão longo. Certa vez você falou que levou um grande tombo e que isso te fez realmente estudar e não cometer os mesmos erros de outrora. Poderia detalhar tudo o que aconteceu, desde o ativo até o tino, de que deveria mergulhar no estudo e sair do outro lado vivo? Esse eu falo que foi o MBA mais caro da minha história, né? Foi bem caro esse. Em 2009, em 2008, em 2007 eu estava já com uma grana, então já consegui ganhar bastante dinheiro, o mercado estava favorável, vento a favor, todo mundo ganha dinheiro. 2008 também. E eu comecei a acreditar que a OGX ia ser tudo que o Eike Batista falava que ia ser, né? E eu olhava o PowerPoint, achava tudo bonito. E eu não tinha muita visão de que, na verdade, a bolsa é um meio que você tem para se tornar sócio de um projeto, de uma empresa. Para mim, é muito mais uma aposta do que um investimento, né? E aí a empresa foi caindo de preço, eu fui comprando, vendendo outras posições, comprando, a empresa caindo de preço. Quando eu dei por mim, o preço já estava lá embaixo, já tinha ido grande parte do meu capital, quase todo, e naquele momento eu falei, fiz alguma coisa errada, eu preciso parar e preciso repensar. E daquele momento em diante, a minha cabeça, assim, parei, estudei durante muito tempo, fiquei 2 anos fora, entendendo o que eu tinha errado, e quando eu percebi que o meu erro era não entender onde estava o valor das empresas, né? Ou seja, onde é que estava aquele ativo tinha valor, eu falei, eu preciso estudar mais. E aí eu comecei a estudar muito. Em todo o tempo livre que eu tinha, eu estudava muito para entender e para não repetir o erro que eu cometi. Então, esse é o tipo de erro que hoje dificilmente eu cometerei. Desse seu estudo todo, tem algum livro que você recomendaria? Pode ser um livro recente que você leu? Para quem está começando, eu acho que a pessoa tem que tentar entender o todo, né? Porque se você for pegar um da Damodaran, por exemplo, para você entender o valuation de empresa, é difícil para a pessoa, porque é muito técnico o livro. Mas eu acho que a pessoa tem que pegar, por exemplo, o Investimento Inteligente, do Benjamin Graham, para você entender como é que funciona o mercado de capital. Por que você está lá? Porque as pessoas acham que elas abrem aquele home broker e tem um negócio piscando ali, que é apenas um papel. Não é um papel. Tem pessoas, tem ativos, a empresa negocia um produto, que tipo de produto é esse? Tem um mundo real por trás. Tem um mundo real por trás que a pessoa precisa entender isso. E quando você conversa com as pessoas, elas não entendem isso, né? Assim, é um conceito básico, mas que a grande maioria não tem. E com esse incremento de pessoa física na bolsa agora nos últimos 10 meses, que foi muito forte, se você perguntar para 10 pessoas, eu acredito que 8 não vão saber para que serve o mercado de capitais, né? Na essência. Então, acho que a pessoa deveria começar pelo começo, né? Entender, pegar um livro do Benjamin Graham e entender a essência do mercado de capitais. E a partir daí começar a desenvolver outras técnicas. E para quem está começando, é uma pergunta minha mesmo, e quer constituir um capital para passar a investir como você fez, que dica você daria? Vamos dizer que a pessoa não possa guardar 70% do salário. Tá, o que é que eu acho, Larissa? Se você não tem muito tempo... Primeiro assim, eu sou assim, a pessoa aprende na prática, tá? A pessoa precisa estar na prática para poder aprender. Mas também não dá para você entrar do zero, sem saber nada, e colocando dinheiro sem saber o que está fazendo. Então eu sugiro que você pegue 2, 3 fundos que você acredita, de gestores que são bons, e a gente tem excelentes gestores no nosso mercado.
coloque boa parte desse capital nesse fundo, acompanhe esses gestores, leia muito, né? Veja muitas entrevistas dele, entenda a cabeça dele e vá por sua conta e risco, aprendendo paralelamente a isso, alocando parte do seu capital e entendendo como esse mercado funciona também. Para que você, à medida que for ganhando confiança e estudando, que as pessoas também hoje em dia não querem estudar, é impressionante. Eu hoje passo 12 horas do meu dia estudando, pelo menos isso. Não tenho obrigação de fazer isso, mas eu faço isso 12 horas do meu dia estudando, conversando, trocando ideias. E às vezes você manda um vídeo para a pessoa não quer nem saber de ler. Nem ver. Nem ver, nem assistir o vídeo porque é meia hora, 1 hora, 40 minutos, não importa. Então as pessoas têm que se preocupar muito mais com estudar e muito menos com boletar, né? Comprar e vender ação. Porque senão vai chegar um momento que o mercado vai virar. E se a pessoa não perceber que o mercado virou, a tendência é que ela tenha uma grande decepção. Os fundos me parecem realmente uma boa opção para quem está começando, mas tem um monte de fundo aí que foi descontinuado nos últimos anos, né? Como escolher um fundo confiável, bom? Para onde que a pessoa deve olhar? É bom você pegar um fundo que tem um histórico, tá? É bom você seguir e conversar com o gestor para entender a cabeça dele. Pegar o histórico desse fundo, entender o que é que ele já entregou, né? Em várias janelas, porque às vezes as pessoas pegam assim, o acumulado, não é o acumulado. Como é que foi que o fundo passou por 2014, 2015? Né? O que é que aconteceu naquele momento? Como é que o gestor fez para passar por aquele momento que foi bem difícil para todo mundo? Né? E a partir dali você começa a entender porque, por exemplo, tem pessoas que gostam mais de volatilidade, então eles escolhem um determinado fundo. Tem pessoas que gostam mais de um fundo que tem a menor volatilidade, né? Que ele tem mais constância. Aí é um outro perfil de fundo. Então a pessoa tem que entender que perfil ela tem. Porque, às vezes, você não consegue estar dentro do fundo que num mês a cota cai 14%, 15%. Né? É naquele mês, é pontual e você tem que entender isso. Mas é caso a caso, é perfil de pessoa, tem que entender. E vai chegar um ponto, se a pessoa for delicada, em que ela vai falar assim, olha, já deu, agora é minha vez de tocar. E ela vai tirar o recurso que tem nos fundos e começar a tocar por si própria. Legal. Uma pergunta que a gente costuma fazer aqui é que papel você carregaria para o resto da vida e qual papel você não carregaria de jeito nenhum? A gente não vai voltar daqui a 20 anos para ver se você estava certo ou não. É mais um exercício de reflexão para pensar que setores e que empresas virariam pó, de acordo com mudança de comportamento e tal. Eu tenho estudado muito recentemente essa questão de mudança de comportamento da sociedade para tentar entender que empresas vão sofrer mais, né? Uma coisa que eu tenho observado que me assustou muito no Brasil desde que eu voltei para cá é as pessoas começaram a pedir muita coisa online, né? O e-commerce está muito forte no Brasil, vai crescer ainda mais. As pessoas estão se acostumando cada vez mais com isso, acreditando nisso. E isso é uma mudança de padrão que vai refletir em várias empresas. Por outro lado, tem um setor que eu acho que vai sofrer bastante, que é o setor de educação. O nosso modelo de educação, eu acho que ele não sobrevive mais 10 anos. Né? Porque a gente está mudando a percepção. Antigamente, as pessoas tinham aquele conteúdo imposto para elas. Então, por exemplo, hoje em dia, se você fazer um curso de administração, eu fiz administração, ele pouco te agrega para a vida, né? Para o que você quer da vida. Então, hoje você tem uma série de conteúdos já disponíveis que eu não tenho uma certeza se você fazer uma faculdade hoje em dia é tão relevante. Então, em um dado momento, as pessoas vão se questionar isso. Então, você tem profissões hoje, youtubers, gamers, que não necessitam mais de universidade. E as pessoas estão deixando isso de lado. Óbvio que você tem advogados, médicos que vão precisar disso, mas você tem uma série de profissões que elas vão necessariamente desaparecer. E eu não sei a capacidade dessas empresas que estão voltadas para a educação, e aí eu falo Anima, Croton, essas empresas estão de se adaptar a esse novo mundo. Eu acho que este é um setor que vai passar por uma mudança muito radical em um período não tão longo. Algumas delas estão investindo também em ensino à distância, em outras coisas, mas mesmo assim você acha que é complicado? O ensino à distância ele facilita, né? Mas ele não gera para você um valor que faça você se prender àquela empresa. Então, por exemplo, se você quiser ser hoje jornalista, mas não trabalhar para uma grande mídia, se quiser ser do youtuber, você precisa fazer jornalismo? Não. Não mais. Se você quiser ser gamer, você precisa fazer o que universidade? Não mais. Se você precisar programar, você precisa fazer universidade? Não. Não mais. Então as profissões do futuro, quando você olha para frente, elas não demandam mais a universidade. Então, EAD ou não, isso não vai fazer diferença. Né? Como é que essas empresas vão se adaptar a isso? Eu não sei. Eu não vejo hoje nenhum movimento nessa direção. E eu acho que isso vai acontecer.
No Brasil, ele normalmente acontece lá fora, demora, vem para o Brasil, acontece em São Paulo, depois irradia pelo Isso que eu ia te país. perguntar, lá fora você vê isso mais claramente em algum lugar? Eu não vejo mudanças das empresas, mas eu vejo mudança da sociedade. Tá. Se você for para a Austrália, por exemplo, você já vê um contingente relevante de pessoas que, óbvio por circunstância do país, que não buscam mais a universidade. Né? E isso vai acontecer, não tenho dúvida disso. Né? A universidade é o meio que o sistema te utiliza para te deixar refém daquilo. É te dar um diploma que às vezes ele não lhe serve para muita coisa, só para me enquadrar. Dito isso, você não entraria num papel de educação, mas você entraria num papel ligado ao e-commerce, é isso? Sim, exatamente. Qual ligado ao e-commerce? Olha, tem algum que te interessa mais? Esse é um tema que gera sempre confusão no Twitter, né? Porque, assim, a melhor empresa que a gente tem hoje no Brasil de e-commerce, sem sombra de dúvida, é a Magazine Luiza. Sem sombra de dúvida. Mas tudo tem um preço, né? Você vai olhar para a Magazine Luiza hoje, no preço que está, não é a posição que eu carregaria por muito tempo. Às vezes eu faço entradas pontuais no ativo, como agora mesmo entrei. Eu vendi uma posição que tinha em Suzano há 3 dias atrás, uns R$34. Eu percebi que Magazine Luiza, que a bolsa ia andar, que eu achava que a Magazine Luiza ia andar junto, e eu fiz só uma entrada técnica nela, mas não é uma ação que eu vou carregar no preço atual. Num preço diferente, com desconto muito maior, eu entraria. Mas eu não gosto de pagar muito para frente. Óbvio que você tem que entrar, você tem gestores que têm 20% do fundo numa ação dessa. São pessoas competentes. Então, você tem alguma coisa que a gente também não está enxergando ali dentro. Né? Que tem um valor que a gente não consegue ainda colocar dentro do modelo e falar, não, vale a pena. Mas no preço atual, para carregar, eu não seria ação. Eu acho que a Via Varejo, um pouco diferente da Magazine Luiza, que tem um foco mais voltado para a loja física, mas que também está desenvolvendo o e-commerce, ela depende só dela. Né? Então, ela precisa fazer os ajustes internos para que ela tenha um upside relevante. Se ela fizer isso, ela tem upside. A Magazine Luiza não é tão assim. Ela depende também que a economia se fortaleça, que o mercado cresça, né? Que o e-commerce cresça no país para que ela tenha um ganho significativo e que justifique ela negociar, sei lá, 80 vezes preço-lucro hoje, né? Olhando 12 meses para frente. O que você achou desse movimento da Amazon agora? Movimento mais agressivo da assinatura do Amazon Prime. Como que isso afeta o setor no Brasil? Olha, a Amazon, a gente tem que sempre ter atenção com uma empresa que entra com um caminhão de dinheiro e que tem capacidade de investir e fazer a operação rodar. Mas o histórico do Brasil é bem difícil, né? Então você vai olhar empresas como o Walmart que entrou no Brasil e que não deu certo, né? Então, e tinha capital, tinha recurso, tinha estrutura e não prosperou. A Amazon já está há um bom tempo no Brasil, ela fez um movimento agora para poder tentar chamar um pouco mais de atenção e tentar fidelizar mais clientes, mas ela vai ter que caminhar muito até chegar ao ponto que está uma Magazine Luiza da vida, por exemplo. É muito difícil. Porque uma coisa é a gente pensar o e-commerce de São Paulo. Você pede aqui, daqui a um dia chega. Mas vai lá para o Pará. Né? Vai lá para o Nordeste ver como é que é. Mas não é o Nordeste a capital, é o Nordeste o interior. É ali que você vê a dificuldade do país. Né? Você tem roubo de carga, você tem dificuldade, você paga a dificuldade tributária no país é um negócio absurdo, até a empresa se adequar a isso é difícil. Então, eu acho que é um mercado que vai crescer muito, tem espaço para todo mundo, mas eu não sei se a Amazon vai ter tanta facilidade assim como às vezes eu vejo as pessoas falando. Acho bem difícil. As pessoas se deslumbram um pouco com a coisa da Amazon, mas... Por exemplo, na Austrália, vivendo na Austrália, que é muito mais fácil de operacionalizar aqui no Brasil. Com certeza. Não era assim. Né? A Amazon bateu cabeça na Índia também. Então você tem países que ela deu certo, países que ela também não conseguiu fazer a coisa acontecer. Não conseguiu ir adiante. E o Brasil, em termos de dificuldade para a operação, é um dos mais difíceis que eu já conheci. Inclusive em relação a países da África. É mesmo? É, com certeza. Então, vamos ver como é que vai ser isso daí. Obrigada, Bruno, pela tua presença aqui. Obrigada a você pela audiência. Não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar, comentar, se inscrever no canal. Até mais. Obrigada.